Fala comigo, Colossais. A gente sabe que Camutanga vai ficar um tempo fora aí do Vitória. Inclusive, o médico do Vitória fez um vídeo aí, lançou recentemente aí nas redes sociais do Vitória, na assessoria de comunicação também. Eles enviaram o vídeo que tem o relato do médico em relação a Camutanga, que a gente já sabia que vai ficar provavelmente aí cerca de 6 meses fora dos gramados. E com esse senso de urgência, a gente sabe que o Vitória pode ir ao mercado da bola para tentar contratar um zagueiro, tá? Ah, Lúcio, mas a janela está fechada. Calma que existe uma brecha que o Vitória pode explorar para tentar trazer esse zagueiro. E você vai saber que brecha é essa, mesmo que a janela de transferência esteja fechada, tá? Fica aqui comigo que eu vou te trazer essa informação importante. A gente vai falar de um zagueiro do Fortaleza que pode estar de saída e pode ser também um possível reforço do Vitória antes da janela voltar a abrir. Calma, se atente aos detalhes que eu vou trazer essas informações. Vamos falar a respeito também de Wagner Leonardo, que vive situação delicada lá no Grêmio, né? E a gente vai contar a situação dele lá também. Tudo isso ainda neste vídeo, gente. Mas calma, relaxa o peito aí, que eu vou te contar tudo isso. Só peço que você fique comigo até o final, para você entender, tá? Para você entender tudo direitinho. E antes também, só vou te pedir uma moral. Deixa o like aí para fortalecer este conteúdo. Faça parte da nossa família se inscrevendo no canal, se você não for inscrito. E ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Clica no botão hypar que ajuda a turbinar o vídeo aqui na plataforma. E se você está aqui pela primeira vez, fique à vontade. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Lúcio e você está no canal Geração Colossal, a casa de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. Não vai ter vinheta de abertura, como todos já sabem. Segundo vídeo do dia, não tem vinheta de abertura, a gente vai direto ao ponto. Vamos lá, gente. Primeiro, vou mostrar para vocês aqui o vídeo do médico do Vitória, contando a situação de Camutanga, tá? Para a gente ir ponto a ponto, frame a frame, e eu te explicar tudo isso que eu te falei no começo do vídeo. Vamos lá ver o que é que o médico do Vitória falou em relação à situação de Camutanga. Bem, vamos atualizar o caso do atleta Camutanga, que sofreu um trauma torcional do pé esquerdo na partida contra o Chapecoense no último final de semana e infelizmente foi diagnosticado com uma fratura nos ossos do pé. Uma fratura que comprometeu a articulação chamada Lisfranc, que é uma articulação importante do pé, e diante dos achados nos exames de imagem que foram realizados, foi optado pelo tratamento cirúrgico. E o atleta será submetido ao tratamento cirúrgico na próxima segunda-feira, no hospital aqui de Salvador. E a previsão é de que em 6 meses ele possa retornar aos treinamentos e aos jogos. Tá aí, gente. A única informação de novo que tem aí é que ele vai se submeter a uma cirurgia nesta segunda-feira, né? Porque o período de 6 meses até que já foi noticiado, acho que foi até Léo Santiago, do Canto Rubro Negro, que trouxe essa informação em primeira mão, tá? Só para dar os créditos aqui, mas Camutanga vai entrar em cirurgia nesta segunda-feira. E a gente sabe que Camutanga era o titular absoluto do Vitória, né? É um zagueiro de destaque do time. E o time está precisando de um substituto. Ah, Lúcio, mas não tem ninguém para substituir Camutanga? Olha só as opções. Edenilson, que vai correr por fora, porque vem sendo sempre utilizado. Tem, querendo ou não, a confiança de Jair Ventura. Edenilson, mas Edenilson às vezes joga de lateral direito também, porque Nathan Mendes não vem em uma boa fase. Tá? Temos Richelli, que a gente já sabe que não demonstrou não ser um zagueiro de nível para estar disputando até aqui uma Série A. Neres, que a gente já sabe também bastante contestado pela torcida. Infelizmente, não pode ser titular do Vitória, né? E a gente não tem hoje um zagueiro para substituir. Tem Luan Cândido também, que joga pela esquerda, mas também pode jogar pela direita, mas também não vem animando nas suas últimas atuações, né? Luan Cândido não dá para ser o titular do Vitória. Ele era reserva do Sport, que fez aquela campanha terrível o ano passado. E dito tudo isso, gente, eu vou contar aqui uma situação, primeiro de Wagner Leonardo, tá? Como eu falei, o Vitória vai precisar ir ao mercado para contratar um zagueiro. Mas a janela está fechada. Como é que o Vitória vai fazer?
calma. Como eu falei, o Vitória pode encontrar uma brecha para poder contratar jogadores. Mas primeiro eu quero contar para vocês a situação de um ex-zagueiro do Vitória, ex-capitão Wagner Leonardo. Olha só como é que tá a situação dele, gente. Lá no Grêmio, tá? A situação delicada do jogador que saiu daqui. Para muitos aí ele foi ingrato, né, pelo que ele fez. Mas vamos ver aqui a situação. Põe na tela aí a matéria, editor. Aqui é do Grêmio Info, tá? O crédito aqui vai para o Grêmio Info. Wagner Leonardo perdeu muito espaço na hierarquia do Grêmio. Desde o duelo contra o São Paulo, há praticamente 2 meses, quando foi expulso no início da segunda etapa. De lá para cá, o defensor atuou somente 33 minutos no Clássico Grenal, no Beira-Rio, onde foi novamente expulso. O atleta está novamente fora da lista de relacionados para o duelo de amanhã contra o Remo. Isso aí foi há alguns dias, tá? Com a opção do técnico Luiz Castro. Fato que já ocorreu outras 4 vezes desde a derrota na capital paulista. O cara só atuou com o novo técnico 33 minutos. 33 minutos. Olha que situação, o cara saiu daqui em alta, pediu para sair, bateu o pé com a diretoria. Existem aí conversas e rumores nos bastidores que ele tinha até aceitado a proposta do rival, né? As más línguas falaram isso. Nada comprovado, mas Fábio Mota foi quem segurou e não liberou. É o que dizem aí nos bastidores, tá? E a torcida, por isso, tem... grande parte da torcida, né? Tem raiva, né? Tem críticas a fazer em relação a Wagner Leonardo. Olha só a situação, né? Também rolou a informação de uma possível sondagem do Vitória. O Vitória estava querendo o retorno desse jogador. Não se espantem se na próxima janela o Vitória tentar contratar Wagner Leonardo. Agora não dá porque a janela está fechada. Aí vocês vão dizer, Lúcio, você acabou de falar que existe uma brecha que o Vitória pode contratar um zagueiro, mas não Wagner Leonardo nessa situação, porque ele está empregado no momento. É isso mesmo. Vocês já pegaram o time aí, né? Vou contar a situação agora de um zagueiro do Fortaleza, que pode sim estar vindo para o Vitória, caso aconteça o que está previsto a acontecer. E você vai pegando as informações para você entender. Estou falando aqui do zagueiro Brites. Primeiro, põe na tela a informação do Transferências 24 Horas. Fortaleza cogita rescindir um contrato de Brites por causa de declaração do zagueiro após derrota para o Ceará. Brites fez duras críticas aí à SAF do Fortaleza, é preciso ressaltar isso, publicamente. Logo após uma partida contra o Ceará, ele veio a público e falou isso aqui, ó. Põe na tela pra gente ver o que é que Brites, as duras críticas de Brites à SAF do Fortaleza. Põe na tela. Y déjame mandar un mensaje también para la gente del SAF, para el CEO Noso también, que eso aquí no es una empresa, es un time de fútbol. Y los times de fútbol tienen que ir todos juntos para el frente, si no va a ser difícil. Ese es el recado que tengo para ele. Ele mandou o recado diretamente para o CEO do Fortaleza, né? Mas ele falou que o clube que ali não é empresa. Querendo ou não, Brites, é uma empresa assim, né? Se não fosse uma empresa, você não trabalhava, você não era CLT do Fortaleza, você não estava com carteira assinada. É uma empresa assim, ainda mais sendo uma SAF, aí é que mais empresa ainda. Eu acho que tem coisas que o jogador não pode falar, porque pode acabar prejudicando eles mesmos. Entendeu? Infelizmente, né? Porque eu sou a favor da liberdade de expressão, desde que não impute ódio, né, nem outro tipo de preconceito, ofensas, mas eu sou a favor da liberdade de expressão. Mas ele exagerou um pouco aí mandando esse recado, porque tem coisas no futebol que tem que ser internas, não externas, porque a situação do Fortaleza já não está boa e ainda gerando essas polêmicas. E com essa polêmica aí, com esse argumento aí, com essas falas polêmicas, ele pode sair do clube. Olha só o que esse jornalista lá do Futebolês falou em relação à situação do zagueiro Brites. O Fortaleza estuda a possibilidade de reincidir contrato com um dos seus principais jogadores, o zagueiro Brites, depois da entrevista que ele deu ao Futebolês logo após a derrota da equipe do Fortaleza em jogo válido pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. O Brites vai ao microfone e manda um recado para a SAF e também para o CEO do Fortaleza, no caso, o Pero Martins, de que o clube não é uma empresa e que ele somente com união vai conseguir atingir os objetivos. E essa entrevista é a ponta de um iceberg de um problema que vem acontecendo internamente, segundo o que a gente apurou. Os jogadores, ou pelo menos parte deles, estão insatisfeitos com a forma com que a gestão da SAF tem tratado
a questão dos funcionários do clube, né? Muitos funcionários com forte ligação com o clube foram desligados, não permanecem mais na equipe, enquanto pessoas mais próximas ao Pedro têm sido contratadas para substituí-los ali em algumas funções. Além disso, não há uma proximidade, há um distanciamento entre a SAF, a gestão do futebol da SAF e também os atletas. E isso tem deixado o elenco e parte do staff do Fortaleza descontente por conta da forma com que isso tem sido gerido. Então, o Brites vai a público, fala isso e gera um grande problema, obviamente, né? No vestiário, por exemplo, a informação que a gente tem é que houve xingamento, houve uma grande confusão ali, ao ponto de fazer com que o jogador, o argentino, não participasse da roda de oração ali, de fechamento, que é comum nos clubes de futebol, tanto no pré-jogo quanto no pós-jogo. O argentino não participou depois do que aconteceu dentro, ali na entrevista, mas também no vestiário. Então, por conta de tudo isso, a permanência do Brites não é certeza que ele vai sair, mas que há sim um estudo, uma expectativa de que essa situação possa ser avaliada e decidida pela não permanência do jogador e, inclusive, seria uma rescisão por justa causa. O Fortaleza deve se pronunciar em breve, porque é uma situação que se tornou pública e com certeza vai responder àquilo que o Brites falou e a gente vai ficar no aguardo de tudo isso que está acontecendo. O fato é que a entrevista do Brites, pelo que o Futebolês apurou, pelo que a gente apurou, é só a ponta do iceberg do problema que tem acontecido internamente por conta da insatisfação de alguns jogadores do Fortaleza com a gestão da SAF. Rapaz, clima pesou. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Justa causa, por conta dessa declaração aí, quer dizer que o funcionário está insatisfeito com algo, ele não pode expor isso? Ele não xingou ninguém, ele não ofendeu ninguém, ele só expôs a sua insatisfação. Justa causa, acho que não vai dar em justa causa não. Mas vamos lá, o que é que o Vitória entra aí, gente? Para quem não sabe, o Sérgio Papelino, o diretor do Vitória, ele tem boa relação, uma excelente relação com esse zagueiro Brites. Antes dele vir para o Vitória, eu vi uma entrevista de Papelin, onde ele foi perguntado sobre se tinha algum jogador que, se caso ele pudesse levar para o Vitória, ele levaria. O primeiro jogador que ele falou foi Brites. Foi para uma rádio lá de Fortaleza. Ele falou, se fosse para levar um jogador, levaria Brites. Mas Brites não quer sair, ele falou que quer, ele é um jogador identificado com Fortaleza, ele quer jogar a Série B, tem um salário alto, mas ele falou que não iria sair por honra, porque ele tinha propostas, principalmente de clubes da Argentina, ele não iria sair por conta de honra, que ele queria ver o Fortaleza de novo na Série A. Só que, com essa situação, Papelin pode voltar a ter interesse em Brites. E pelo que eu fiquei sabendo nos bastidores, Papelin até consultou a situação de Brites antes de sair, mas como eu falei, ele relatou que o Brites não iria sair, o próprio Brites falou publicamente que não iria sair do Fortaleza, que não iria abandonar o barco. Mas devido a essa situação, acho que ficou insustentável, né? E provavelmente o jogador não vai ficar, ele vai rescindir contrato e vai ficar livre no mercado. E ele estando livre no mercado, o Vitória pode sim contratá-lo, porque essa é a brecha que eu falei no começo do vídeo. Vamos ver aqui umas informações em relação às transferências, a janela de transferência de 2026. É o seguinte, ó, a primeira janela foi de 5 de janeiro a 3 de março. Essa foi a primeira janela de 2026, janela de transferência. A segunda janela, que foi estendida para os estaduais, uma janela extra, foi até 27 de março, né? Recentemente aí que fechou 27 de março. Agora a segunda janela, que vai ser a maior aí da temporada, vai dar início ainda de 20 de julho a 11 de setembro. Ou seja, ainda tem alguns meses aí, né? 20 de julho a 11 de setembro. Então, até lá, o Vitória não pode contratar. Mas a brecha que eu te falei é essa. Jogadores livres no mercado podem sim ser contratados. Essa é a brecha que eu falei. Não pode contratar jogador empregado, mas se tiver livre no mercado, independente da janela estar fechada, esses jogadores podem sim ser contratados. E caso o Brites rescinda com o Fortaleza, o Vitória pode sim tentar contratá-lo. Eu acho um bom zagueiro, não sei a sua opinião em relação a isso. Já Wagner Leonardo, o Vitória só pode tentar algo com ele na próxima janela, no dia 20 de julho, quando abrir a próxima janela, tá? Agora, sobre Brites, se ele ficar livre no mercado, o Vitória pode sim tentar contratar o jogador. Agora eu quero saber a sua opinião em relação a todas essas informações aí
Você concorda com a situação de Brits? Você acha que seria uma boa pro Vitória? E Wagner Leonardo, hein? No dia 20, quando a janela abrir, 20 de julho, você acha uma boa ou não? Tá magoado ainda com o jogador? Quero saber a sua opinião. Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo. Vamos discutir sobre esses assuntos? Fato é de que o Vitória vai precisar de um zagueiro para substituir Camutanga, porque contar com Neres e Richelli, meu irmão, não dá. Valeu, galera. Eu volto qualquer hora dessa com mais um vídeo para vocês. Tamo junto!